Receber o e-mail com os papéis do divórcio foi como levar um tiro inesperado no meio do deserto. Lá estava eu, Renato, 42 anos, sargento da 8ª Divisão Aerotransportada, em Kandahar, distante da minha casa e da vida que construí com Patrícia durante 13 anos de casamento. No meio daquela missão, entre os ruídos secos do deserto, uma simples mensagem em PDF mudou tudo. Ela dizia, com frieza calculada, que ela já tinha parado de esperar por mim, que havia preenchido toda a papelada do divórcio, esvaziado nossa conta conjunta e, o mais cruel, colocado seu novo namorado Bruno para morar em nossa casa 50M Spoken, enquanto eu arriscava a vida longe dali. Eu li o e-mail 2 vezes, tentando absorver a realidade. Fechei meu notebook, tomei banho na cabine comunitária do acampamento, vesti o uniforme e segui para o turno, sem deixar escapar nenhum sinal do furacão que estava acontecendo dentro de mim. À noite, no beliche, respondi com uma única palavra: entendi. Sem discussão, sem implorar, sem ameaças. Meus companheiros de caserna notaram que eu estava diferente, mas eu apenas respondi com a verdade mais dura que eu poderia dar. Só algumas coisas lá em casa. O silêncio tomou conta. Sabia que o casamento estava chegando ao fim há meses. Patrícia tinha mudado. Pequenos detalhes passaram a sinalizar que algo estava errado. Ela parou de perguntar sobre meu dia, desaparecia em reuniões no consultório odontológico onde trabalhava, parecia sempre ter desculpas para não estar em casa. Academia 3 vezes por semana, roupas novas, amigos novos, segredos que eu não conhecia. Nunca fui de confrontar com acusações precipitadas. Não sou homem para isso, mas minha intuição me alertava. E eu comecei a me preparar, discretamente, claro. Guardei documentos importantes em uma unidade de armazenamento segura, longe do alcance dela. Certidão de nascimento, certidão de casamento, a escritura da casa, que felizmente estava apenas em meu nome graças ao empréstimo VA. Separei objetos de valor sentimental, heranças de família, abri uma conta bancária separada, transferindo pouco a pouco parte do meu pagamento para garantir uma reserva caso tudo desmoronasse. Eu não era ingênuo, mas não esperava o que estava por vir. No dia anterior à minha implantação, ela me abraçou no aeroporto com um olhar vazio, seco, como quem se despede de um colega de trabalho, não de um marido indo para uma guerra real. Aquele abraço frio foi a despedida silenciosa que eu deveria ter reconhecido, mas eu ainda guardava uma última esperança tola. Desde aquele momento no motel, tudo mudou para mim. Eu não era mais aquele homem que simplesmente aceitava as coisas como vinham, quieto e resignado. A traição não era só um golpe no meu coração, mas um ataque direto à minha dignidade, à minha história, ao que construí em 13 anos de casamento e em uma vida dedicada ao serviço do meu país. Enquanto muitos na minha unidade viam o exército como apenas um emprego, eu sabia que era minha identidade, meu propósito. Mas aquele e-mail, aquela mensagem fria que Patrícia me enviou, foi um disparo certeiro que acertou em cheio todo o meu mundo. Eu estava a milhares de quilômetros dali, em uma missão perigosa no Afeganistão. E ela decidira acabar com o nosso casamento sem sequer me dar uma chance de conversar, de explicar, de tentar salvar o que restava. Era como se a distância tivesse apagado qualquer laço que antes nos unia. Quando recebi o e-mail, li e reli o anexo em PDF mais vezes do que posso contar. O divórcio estava praticamente fechado. Ela já tinha levado o que pôde da conta conjunta e, o que mais doía, já havia mudado o namorado para nossa casa em Spokane. Cada palavra naquela mensagem parecia pesar toneladas, mas eu precisava manter a calma. Afinal, eu era um sargento, alguém treinado para manter a cabeça fria sob pressão. Então fechei o notebook, tomei um banho rápido na cabine comunitária,
do acampamento e me preparei para o turno seguinte, mantendo o silêncio sobre o que acabara de acontecer. Não podia dar espaço para fraqueza. Meus companheiros precisavam de mim forte, focado naquela noite no beliche. Minha mente não parava. Respondi apenas com uma palavra ao e-mail dela. Entendi. Sem implorar, sem chorar, sem ameaçar. Meu amigo e colega de beliche, Marcos, percebeu que algo estava errado. Tentou puxar conversa, perguntou se eu estava bem, mas só disse que eram coisas do casa. Ele respeitou o meu silêncio, porque sabe que na vida militar, às vezes, o silêncio é a única resposta que se pode dar. Na verdade, não foi uma surpresa. Eu já sentia que algo estava errado havia meses. Patrícia havia mudado. Pequenos detalhes que eu não podia ignorar. Ela parou de se importar com minha rotina, sumia para o trabalho até tarde, começava a ir à academia, mas nunca parecia suar de verdade. Havia um novo círculo de amigos, novas roupas, novas senhas no celular que ela nunca compartilhava. Não fui atrás, não me permiti ser invasivo, mas tomei precauções silenciosas. Guardei documentos importantes em uma unidade de armazenamento do outro lado da cidade. Abri uma conta bancária separada, comecei a transferir discretamente parte do meu salário para lá, para garantir que caso tudo desabasse, eu não começaria do zero. Eu havia amado Patrícia, amado com toda a intensidade que um homem pode amar, mas aquilo já não era amor, era desconfiança, era medo, era traição. No dia da minha partida para a missão, ela me abraçou no aeroporto e me desejou sorte com os olhos secos, como quem se despede de um colega de trabalho, não de um marido prestes a ir para uma zona de guerra. Naquele abraço, percebi que era o fim, e talvez eu estivesse sendo um tolo por ainda guardar esperança. Mas meu instinto nunca falha, e ele me dizia que algo muito maior estava por trás de tudo aquilo. Conheci Patrícia em um churrasco, quando ainda éramos jovens, cheios de sonhos e planos. Ela estudava enfermagem, mas trabalhava na administração de um consultório odontológico para ter menos estresse. Casamo-nos 8 meses depois. No começo, tudo era perfeito. Ela dizia estar orgulhosa do meu serviço, mesmo que nunca tivesse compreendido totalmente a vida militar. Ela vinha de uma família tradicional, pai gerente de banco, irmão farmacêutico, ninguém com farda, e às vezes me perguntava quando eu teria um emprego de verdade. Eu sempre respondia que o exército era minha carreira, minha vida. Compramos nossa casa em Spokane, com um empréstimo do VA em meu nome, mas eu a incluí na escritura porque isso é o que os casais fazem. Compartilham tudo. Nos anos seguintes, perdi meu pai para um ataque cardíaco e minha mãe para o câncer. Eles nos deixaram uma herança modesta, suficiente para quitarmos os empréstimos da casa e termos um pouco de folga. Durante o casamento, fui destacado 4 vezes para o exterior, em missões perigosas no Iraque e no Afeganistão. Cada vez que eu voltava, encontrava Patrícia mais distante, mais inquieta, como se tivesse superado o papel de esposa de militar. Ela dizia estar cansada de ficar sozinha e me pedia para não renovar o contrato para uma nova missão. Eu entendia, mas sabia que o exército era o único lugar onde eu realmente pertencia. Era bom no que fazia, as pessoas dependiam de mim e eu precisava continuar. Mas as mudanças na casa eram claras. As ligações demoravam ou os fins de semana foram substituídos por encontros com amigos que eu nunca conheci, e as roupas novas começaram a acumular no armário. Patrícia começou a falar em terapia, mas sempre negava precisar. Dizia que estávamos apenas passando por uma fase. Eu deveria ter confrontado, ter exigido a verdade. Mas não era assim que eu lidava com as coisas. Meu pai sempre me ensinou a ser cauteloso, a ter certeza antes de agir. Então eu observei, me preparei silenciosamente.
E a noite em que recebi o e-mail de divórcio não foi surpresa, apenas a confirmação do que eu já temia. O saldo da conta conjunta que acompanhava no aplicativo caiu de 47 mil para apenas 37 centavos. Tudo havia sido transferido para uma conta desconhecida. Patrícia esvaziou nossas economias aos poucos, em pequenos valores no começo, depois em grandes quantias. Liguei para o banco e descobri tudo. Perguntei ao meu amigo Tiago, advogado militar, o que podia fazer. Ele descobriu que Patrícia havia falsificado minha assinatura para um pedido de refinanciamento da casa, colocando o nome do namorado como consignatário. Bruno Ryan, um homem com histórico duvidoso, que já tinha passagens por dirigir alcoolizado e fraude. Aos poucos, fui reunindo provas, assinei documentos contestando o refinanciamento e registrei um boletim de ocorrência. Instalei câmeras de segurança, usei meu acesso remoto para monitorar minha própria casa e descobri que Bruno e Vinícius Tavares, um corretor imobiliário, estavam preparando a venda da nossa casa por um valor muito abaixo do mercado. Tudo fazia parte de um esquema maior, envolvendo várias famílias militares em diferentes estados. Um golpe calculado que usava a vulnerabilidade de quem serve ao país. Quando a Polícia Federal norte-americana cercou a casa e prendeu os envolvidos, eu estava na rua, observando. Patrícia estava ali, imóvel, com as mãos no rosto, assistindo à derrocada do que construiu às minhas costas. Ela declarou que não sabia de nada, que Bruno a enganou, mas não pude mais confiar em suas palavras. O divórcio foi finalizado e os criminosos condenados a longas penas. Um ano depois, vendi a casa. Não conseguia mais morar entre aquelas paredes cheias de memórias e traições. Com o dinheiro, comprei uma cabana simples em Montana, Land do Tudo, onde comecei a reconstruir minha vida, longe do passado sombrio. Aposentei-me do exército. Adotei um cachorro e busco a paz que nunca tive enquanto lutava para proteger o país e via meu mundo desabar em casa. Comenta aqui embaixo. Você perdoaria alguém que te abandonou enquanto você arriscava a vida? Agora, sempre que recebo uma carta de outras vítimas, mulheres e homens que passaram pelo mesmo golpe, sinto que minha luta não foi em vão, que minha dor pode ajudar a impedir que outros sofram, porque no fim, não era só sobre o que ela fez comigo, mas sobre justiça, sobre recuperar o que é nosso e proteger quem serve de verdade. Se eu estivesse no lugar dele, eu lutaria com tudo. E é isso que estou fazendo. Depois que tudo aquilo aconteceu, comecei a perceber como a vida pode ser cruel, de maneiras que a gente nem imagina. Minha rotina foi completamente alterada. Não só porque a minha família estava destruída, mas porque eu precisava lidar com o vazio que aquela traição deixou. A sensação de estar sozinho, traído, e com tudo que construí sendo levado aos poucos, era sufocante. Nos meses seguintes, passei por sessões de terapia, o que nunca pensei que fosse fazer, mas que foram essenciais para eu não me perder completamente. Lembro da primeira vez que sentei no consultório da psicóloga, doutora Helena, uma mulher de voz suave, mas firme. Ela me olhou nos olhos e perguntou: "Você quer que eu o ajude a recuperar a sua vida ou a afundar nessa dor?" Aquela pergunta me atingiu fundo. Queria, mais do que tudo, me reerguer, mas não sabia por onde começar. Então, começamos a trabalhar. Discutíamos minhas emoções, minhas frustrações, minhas memórias da Patrícia antes da mudança dela, e o impacto que tudo aquilo teve na minha autoestima e confiança. Durante esse processo, percebi que minha identidade tinha sido muito vinculada à minha carreira militar e ao meu casamento, e que ambos tinham sido abalados. Eu não sabia mais quem eu era, sem o uniforme e sem a mulher que escolhi para compartilhar a vida. Aquilo me obrigou a olhar para dentro, a repensar tudo e reconstruir a partir do zero. Foi doloroso, mas também libertador. Foi como se a minha alma estivesse em chamas e eu tivesse que me refazer das cinzas ao mesmo tempo. Comecei a receber mensagens de apoio de antigos colegas da unidade,
pessoas que eu sequer imaginava que se importavam tanto. Eles me lembravam dos momentos de camaradagem, das batalhas que vencemos juntos e de como eu era respeitado por eles. Essas mensagens me deram força para continuar. Comecei a me envolver com grupos de apoio para militares veteranos, onde podia compartilhar minha história sem medo de julgamento e ouvir outras histórias de superação. Mas a verdadeira virada veio quando decidi ir atrás da minha casa. Contratei um investigador particular para monitorar as movimentações dos novos donos. Descobri que Bruno e Patrícia estavam tentando reformar o imóvel para vender por um valor muito maior. Agora que o mercado imobiliário estava aquecido, foi um choque saber que eles estavam literalmente pisando em cima do que foi meu lar por tantos anos, transformando um pedaço da minha vida em mercadoria. Foi aí que comecei a traçar meu plano de vingança e justiça. Não queria apenas recuperar o que era meu. Queria que eles pagassem por cada mentira, por cada golpe. Juntei toda a documentação, gravações, mensagens e procurei um advogado especializado em direito imobiliário e crimes financeiros. Ele me explicou que, apesar do que havia sido feito, era possível reverter a venda por meio da anulação da transferência fraudulenta, especialmente com provas contundentes de falsificação de documentos e golpes. Enquanto isso, Patrícia continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. O namorado, Bruno, se gabava nas redes sociais, com fotos caras, viagens e um estilo de vida que eu sabia ser financiado pelo dinheiro roubado de mim. O sentimento de raiva e desprezo crescia. A cada postagem, cada sorriso falso, eu sentia vontade de confrontá-los, mas sabia que precisaria ser inteligente para não dar armas para eles me atacarem na justiça. Com o suporte da minha advogada, iniciamos um processo judicial longo e complexo. Passamos meses juntando provas, convocando testemunhas e descobrindo que o golpe não era só local, mas parte de uma rede nacional que envolvia várias pessoas. Enquanto isso, eu me mantinha afastado das redes sociais, evitando porque sabia que qualquer deslize poderia ser usado contra mim. Uma das provas mais impactantes que conseguimos foi a gravação de uma conversa entre Patrícia e Bruno, onde ela admite que sabia de tudo e que planejava se livrar de mim para sempre. Uma frase que me gelou a espinha. Essa gravação foi entregue ao juiz e virou peça fundamental no processo. Senti um misto de alívio e tristeza. Por um lado, finalmente tinha algo que mostrava a verdade, mas, por outro, percebia o quão profundo era o veneno que aquela mulher despejou em nossa vida. O julgamento foi uma montanha russa, emotional. Patrícia tentou se passar por vítima, alegando que Bruno a manipulou, que ela foi coagida. Bruno, por sua vez, tentava jogar a culpa em outras pessoas, e alguns membros da rede tentavam se desvincular da trama. Mas com as provas em mãos, a justiça não tardou a condenar os envolvidos a penas pesadas. Patrícia foi obrigada a devolver todo o dinheiro que havia desviado e, além disso, teve de pagar uma indenização por danos morais e materiais quando a decisão foi publicada. Senti uma mistura de satisfação e vazio. A justiça foi feita, mas nada poderia apagar o sofrimento, a sensação de traição e o fato de que eu havia perdido anos preciosos da minha vida com alguém que não valia a pena. Foi um momento de reflexão profunda. Me perguntei o que eu queria para o meu futuro. Como poderia me reconstruir de verdade? Decidi, então, usar minha experiência para ajudar outros militares que passavam por situações semelhantes. Comecei a dar palestras em unidades militares, falando sobre saúde mental, relacionamentos abusivos e sobre a importância de manter os olhos abertos para sinais de traição e golpes financeiros. Meu objetivo era alertar, prevenir e mostrar que mesmo na dor era possível se reerguer. Além disso, comecei a escrever um livro, um relato em primeira pessoa, contando minha história com detalhes, para que ninguém precisasse passar pelo mesmo silêncio e solidão que eu enfrentei. Queria que meu testemunho servisse de luz
para quem estivesse no meio de um turbilhão emocional parecido. Aos poucos, fui reencontrando o prazer nas pequenas coisas. Voltei a fazer caminhadas pela natureza, algo que sempre amei, mas que o havia abandonado por causa da correria e da dor. Adotei um cachorro da rua, um vira-lata que virou meu melhor amigo e me ajudou a preencher o vazio da casa vazia. Fiz novos amigos em Montana, pessoas simples que valorizavam a honestidade e a amizade verdadeira. Mas mesmo com a vida reconstruída, a dor da perda e da traição permanece como uma cicatriz profunda. A cada aniversário de casamento que passa, cada date special, sinto um nó no peito, uma lembrança do que poderia ter sido. Mas aprendi a lidar com isso. Hoje, eu sei que não sou definido pelas ações de outra pessoa e que a verdadeira força vem de dentro. Se pudesse falar com o João do passado, eu diria para ele não desistir, para ser forte, para buscar ajuda e nunca perder a fé. A vida vai testar nossa resistência, mas também nos dá a chance de renascer. E foi isso que eu fiz. Renasci das cinzas, mais forte, mais sábio e pronto para viver uma nova história. Sem medo, sem culpa e com a certeza de que mereço ser feliz. Passou por uma traição assim. Compartilhe a sua história nos comentários. Você não está sozinho. Com o processo finalmente encerrado e a justiça feita, minha vida começou a tomar um novo rumo, mas não sem antes passar por um período de turbulência interna que parecia não ter fim. A sensação de traição da Patrícia e a dor das perdas não se apagavam de imediato. Eu me via preso entre o passado e o presente, tentando encontrar sentido no que havia acontecido, tentando reaprender a confiar nas pessoas e principalmente em mim mesmo. Durante semanas, a minha rotina era uma mistura de momentos de paz com ondas avassaladoras de ansiedade e tristeza. Havia dias em que eu conseguia sorrir com um cachorro que adotara, com os amigos novos que fiz, com as pequenas conquistas no trabalho que havia retomado. Mas havia outros em que eu acordava com o peito apertado, relembrando as humilhações que passei, as noites solitárias e aquela sensação de impotência que me sufocava. Foi nessa fase que recebi um convite que mudou tudo novamente. Um antigo amigo de infância, Rafael, com quem eu não falava havia anos, entrou em contato por mensagem. Ele me chamou para um café em um dos bares mais tradicionais de Montana, o The Bitterroot Lounge, um lugar que sempre gostei pela sua atmosfera acolhedora e pela música ao vivo que tocava nas noites de sexta-feira. Aceitei o convite, hesitando, porque sabia que poderia ser doloroso relembrar memórias antigas, mas também sabia que precisava reconstruir a minha rede de apoio. Cheguei ao bar numa noite fria de outono, o ar carregado do cheiro da madeira do salão, da cerveja gelada e do piano ao fundo. Rafael me recebeu com aquele sorriso fácil, abraço apertado e uma pergunta simples: como você está, irmão? Sentamos em uma mesa perto da janela, onde a luz baixa criava um ambiente quase intimista. Começamos a conversar sobre tudo e nada. Sobre o passado, sobre os sonhos interrompidos, sobre a minha história recente, sobre a traição e o processo judicial. Rafael me ouviu com atenção, sem julgamentos, e compartilhou suas próprias experiências de perdas e recomeços. Naquele momento, percebi o quanto tinha me isolado, o quanto precisava de pessoas verdadeiras ao meu lado. Rafael me apresentou a um grupo de apoio que ele frequentava, formado por veteranos militares que, assim como eu, tinham passado por traumas, desafios e estavam em busca de recomeço. O grupo se reunia semanalmente em uma pequena igreja adaptada para encontros, com um ambiente acolhedor e pessoas de todos os perfis, unidos pelo desejo de curar feridas emocionais. Nas semanas que se seguiram, me envolvi mais profundamente nesse grupo
Cada reunião era uma oportunidade para falar, chorar, rir e aprender com as histórias dos outros. Era um espaço onde eu podia ser vulnerável, sem medo de ser julgado. Aquilo me trouxe um conforto que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Paralelamente, comecei a investir em um projeto pessoal que havia deixado de lado por muitos anos. A música. Sempre tive uma paixão pela guitarra, mas nunca tive tempo para me dedicar seriamente. Agora, com a necessidade de terapia emocional, percebi que tocar música poderia ser uma forma de canalizar minhas emoções, de aliviar a tensão e de reconectar comigo mesmo. Comprei uma guitarra usada em uma loja de instrumentos em Helena, a capital do estado, e comecei a praticar todos os dias. A música, a princípio simples, foi se tornando uma companhia constante, um refúgio para minha alma. Aos poucos, percebi que minhas composições começavam a expressar minha dor, minhas esperanças e a minha luta pela recuperação. Uma noite, em um desses encontros do grupo, o líder, um homem chamado Carlos, me desafiou a subir ao palco do Peter Root Lounge para tocar uma música que havia composto. Senti um frio na barriga como nunca antes, mas aceitei. Quando peguei a guitarra e comecei a tocar, senti a energia da plateia, a emoção fluindo por cada corda e uma sensação de libertação que me tomou completamente a partir daquele momento. Minha vida ganhou um novo significado. Comecei a me apresentar em bares locais, a fazer pequenos shows e a conquistar um público que se emocionava com minhas letras sinceras e com a história que eu carregava. A música se tornou minha forma de expressão, minha terapia e minha nova missão. Mas, apesar desse novo caminho, não deixei de buscar a reconciliação com minha família. Sabia que o que aconteceu abalou profundamente meus pais, que haviam sofrido em silêncio, tentando me proteger da verdade, mas que mereciam saber de tudo, para que pudéssemos juntos curar as feridas. Organizei um jantar em minha casa, convidando meus pais para um momento de diálogo aberto e sincero. Foi uma noite carregada de emoção, lágrimas, abraços e palavras que há muito tempo não eram ditas. Contei a eles cada detalhe do que aconteceu, da traição, do processo, da recuperação. Eles me ouviram com atenção e amor, pedindo desculpas por não terem estado mais presentes naquele momento, mas deixando claro que estavam ali para apoiar meu recomeço. Esse momento marcou o início da reconstrução da nossa relação. Baseada na honestidade, no perdão e no compromisso de não deixar o passado destruir nosso presente. Começamos a nos encontrar com mais frequência, a compartilhar nossas vidas, a apoiar uns aos outros. Enquanto tudo isso acontecia, recebi uma proposta inesperada. Uma gravadora local, que havia assistido a um dos meus shows, me ofereceu a chance de gravar um álbum. A notícia me deixou em choque, pois nunca imaginei que poderia alcançar esse reconhecimento, especialmente depois de tudo que passei. Aceitei o desafio e passei meses em estúdio, escrevendo, compondo e gravando as músicas que contavam minha jornada. O álbum, intitulado Renascendo das Cinzas, foi lançado com sucesso, recebendo críticas positivas e conquistando um público fiel que se emocionava com minhas letras. A partir daí, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia. Fiz turnês por Montana, Washington e outros estados, levando minha história para mais pessoas e inspirando muitos a acreditarem na força da superação. Mas não foi só a música que mudou minha vida. Com o passar do tempo, reencontrei o amor. Em um desses shows, conheci Ana, uma mulher forte, doce e determinada, que viu além das cicatrizes que eu carregava. Nossa conexão foi imediata, e aos poucos, construímos uma relação baseada em respeito, confiança e carinho verdadeiro. Ana me ajudou a abrir meu coração novamente, a acreditar que eu merecia ser amado e feliz. Juntos, enfrentamos os desafios,
que ainda restavam e comemoramos as conquistas que a vida nos trouxe. Hoje, olhando para trás, vejo como aquela fase difícil foi essencial para me transformar no homem que sou agora. Um homem mais forte, mais sábio, mais humano. A dor que senti, a traição que vivi, foram o combustível para a minha reconstrução. E sei que, apesar das cicatrizes, consegui encontrar a paz que tanto buscava. Meu conselho para quem estiver passando por momentos semelhantes é: não desistam. Busquem ajuda, se permitam sentir e, principalmente, acreditem que o recomeço é possível. A vida é feita de ciclos e sempre haverá uma nova oportunidade para renascer. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa história hoje, depois de todo o turbilhão que vivi e com a minha vida enfim tomando um rumo que eu jamais imaginei. Percebi que ainda havia muitas camadas para desbravar dentro de mim e várias pontas soltas que precisavam ser amarradas para que eu realmente conseguisse me sentir completo. A recuperação emocional não é uma linha reta. É um percurso sinuoso, cheio de altos e baixos, onde cada passo adiante pode parecer pequeno, mas é fundamental. Uma dessas pontas soltas estava relacionada a Patrícia. Apesar de toda a dor que ela causou, não conseguia simplesmente apagar o que tínhamos vivido juntos. Aquele relacionamento, por mais tóxico e destrutivo que tenha sido, deixou marcas profundas na minha história. Durante meses, tentei entender não só o que ela fez, mas também o que havia levado ela a agir daquela forma tão cruel. Com o tempo e com o apoio da terapia que passei a frequentar regularmente, comecei a explorar essas questões. Minha terapeuta, uma mulher experiente e empática, chamada Marta, ajudou-me a enxergar não apenas o lado sombrio da Patrícia, mas também a complexidade humana por trás das atitudes dela. Aprendi que muitas vezes pessoas machucam outras porque estão profundamente feridas dentro de si mesmas. Isso não justificava suas ações, mas dava um contexto, uma dimensão mais humana à situação. Foi em uma dessas sessões que surgiu a ideia, talvez louca para alguns, mas libertadora para mim. Tentar uma última conversa com Patrícia não para reviver o passado ou buscar vingança, mas para fechar aquele capítulo de forma definitiva. Para mim mesmo. Eu sabia que era arriscado, mas sentia que precisava desse encerramento para seguir adiante sem carregar mais aquele peso. Consegui contato com ela através de uma mensagem simples, pedindo um encontro para conversarmos. Para minha surpresa, ela aceitou. Marcamos para um café em um lugar neutro, um pequeno bistrô no centro de Helena chamado Café Aurora, conhecido pela atmosfera tranquila e pelos doces deliciosos. No dia marcado, cheguei cedo, ansioso, nervoso. Quando ela entrou, o tempo pareceu congelar por um instante. A mulher que encontrei ali parecia diferente da que conheci. Os olhos carregavam uma tristeza que eu nunca havia visto antes, e o sorriso era mais contido, quase tímido. Sentamos frente a frente. O silêncio inicial foi desconfortável, mas logo ela tomou a palavra. Eu sei que não mereço o que você vai ouvir, mas preciso dizer: sinto muito por tudo, por ter destruído sua confiança, por ter mentido, por ter sido a pessoa que eu mesma não queria ser, disse ela, a voz embargada. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. O que mais me chocava não era o arrependimento em si, mas a sinceridade, nua e crua que eu sentia naquele momento. Por que fez tudo aquilo, Patrícia? Perguntei finalmente. Ela respirou fundo e começou a contar uma história que eu desconhecia completamente, sobre uma infância difícil, marcada por abusos e abandono, sobre a luta para sair de um ciclo de violência, sobre medos que a consumiam e uma busca desesperada por controle e poder, que infelizmente encontrou em mim um alvo vulnerável. Foi doloroso ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo libertador. Entendi que o monstro que ela foi para mim era, na verdade, uma mulher perdida, tentando sobreviver da única forma que conhecia.
Naquele café, algo mudou. Não houve reconciliação, não houve promessa de futuro juntos, mas houve uma espécie de perdão mútuo, um reconhecimento do que fomos e do que nos destruímos. Saí dali com o coração pesado, mas leve ao mesmo tempo. Finalmente, podia enterrar de vez aquela parte da minha vida. Com essa experiência, meu caminho de cura ganhou uma nova dimensão. Entendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito, mas libertar-se da amargura que nos prende ao passado. A partir daí, meu foco voltou-se ainda mais para o presente e o futuro. No âmbito profissional, minha carreira como músico continuava crescendo, e com ela vieram oportunidades incríveis. Fui convidado para participar de um festival regional de música em Spokane, Washington, uma chance de mostrar meu trabalho para um público maior e de me conectar com outros artistas. A preparação para esse festival exigiu muito de mim. Horas intermináveis de ensaio, ajustes nas composições, trabalho duro para superar o nervosismo que ainda me visitava antes de cada apresentação. No entanto, o que eu não esperava era o impacto emocional que aquele evento teria durante dos dias do festival. Conheci uma mulher chamada Helena, uma produtora musical que trabalhava em Seattle e que estava no evento em busca de novos talentos para um projeto que ela liderava. Helena era tudo por que eu admirava. Inteligente, determinada, sensível. Logo estabelecemos uma conexão que foi além do profissional. Ela se interessou não só pela minha música, mas pela minha história. Conversamos horas sobre vida, arte, perdas e recomeços. Ela me apresentou a um mundo que eu desconhecia, cheio de possibilidades e desafios. Aquela amizade rapidamente se tornou uma parceria. Helena me convidou para gravar algumas músicas em Seattle com um time de profissionais que poderiam ajudar a dar um salto na minha carreira. Aceitei o convite com entusiasmo, vendo naquela oportunidade a chance de expandir meu horizonte e de dar um novo passo rumo ao sonho que, apesar do tudo, nunca deixei morrer. Mudança para Seattle não foi fácil. Deixar minha cidade natal, meus pais, meu grupo de apoio, tudo isso me mexeu profundamente. Foi um período de adaptação, de descobertas e também de saudades intensas. Mas a música era minha âncora. Cada acorde que tocava me ajudava a superar o medo da mudança. No estúdio, trabalhei com afinco. A experiência foi transformadora. Aprendi novas técnicas, conheci artistas incríveis e senti que finalmente estava encontrando a minha voz verdadeira. O álbum que gravamos juntos teve uma pegada diferente, mais madura, mais aberta a influências variadas, refletindo não só minha trajetória, mas também a influência de Helena e de toda a equipe. O lançamento foi um sucesso local, e as críticas elogiaram a profundidade das letras e a sinceridade da interpretação. Com o crescimento da minha carreira, vieram também os desafios, a pressão de manter o ritmo, as expectativas do público, as dúvidas internas que ainda surgiam. Mas com Helena ao meu lado, senti que podia enfrentar qualquer coisa. Nosso relacionamento se fortaleceu e juntos construímos uma base sólida de amor e apoio mútuo. Em meio a tudo isso, decidi que era hora de retribuir o que recebi da comunidade, que me ajudou a superar momentos difíceis. Comecei a participar de projetos sociais que usavam a música como ferramenta de transformação, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade a encontrarem uma saída através da arte. Esse trabalho me trouxe uma enorme satisfação e um sentido renovado para minha vida. Mais do que nunca, eu sabia que a minha história, com todas as suas dores e superações, poderia servir de inspiração para outros que lutavam silenciosamente, mesmo com todas as conquistas. A saudade dos meus pais
e da minha terra natal nunca desapareceu. Voltar para Montana sempre foi um desejo constante, e com o tempo planejei uma visita para mostrar a eles o quanto eu havia crescido. Esse reencontro foi emocionante. Eles se surpreenderam com a minha transformação, com o homem que eu me tornei e com as conquistas que alcancei. Foi um momento de celebração e de reconhecimento, onde todos pudemos nos abraçar e sentir que, apesar das adversidades, estávamos juntos. E assim, a minha jornada seguiu, com altos e baixos, mas sempre marcada pela certeza de que a força para continuar vinha de dentro, da minha determinação, e não deixar o passado definir o meu futuro. Cada nota que eu toco, cada palavra que escrevo, é um testemunho dessa luta constante e da esperança renovada. A vida, com toda a sua complexidade, ainda me reserva surpresas, mas agora eu sei que estou preparado para enfrentá-las, com coragem, com amor e com a certeza de que sempre é possível recomeçar. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa história hoje. Se você acredita que quem ama, espera, curta esse vídeo agora. Após aquele reencontro com meus pais, senti uma mistura de emoções que me acompanhou por semanas. Por um lado, havia uma profunda gratidão por finalmente poder compartilhar minhas conquistas e mostrar que, apesar dos muitos obstáculos, eu não apenas sobrevivi, como também cresci e me fortaleci. Por outro, uma saudade pungente que apertava meu peito, lembrando que, por mais que o tempo passasse, as raízes de onde venho sempre fariam parte de mim, de forma irrevogável. Foi então que uma notícia inesperada mexeu novamente com o meu mundo e trouxe à tona um conflito que eu julgava enterrado para sempre. Recebi uma ligação de um advogado, um homem com voz firme e olhar implacável, que me comunicou que o espólio do meu pai estava em disputa. Meu irmão mais velho, que eu mal falava há anos, havia entrado com um processo para reclamar uma parte da herança familiar, incluindo a pequena propriedade que meus pais haviam reservado para mim. Senti um misto de indignação e tristeza. O que havia acontecido com aquela família que um dia sonhou em permanecer unida, apesar das dificuldades? Como alguém poderia transformar um simples pedaço de terra, símbolo da nossa história, em motivo de discórdia e separação? Essa batalha jurídica se tornou uma nova guerra na minha vida, entre reuniões com advogados, documentos, testemunhas e estratégias legais. A sensação de estar lutando contra um inimigo invisível, mas muito real, crescia a cada dia. Eu sabia que não podia simplesmente desistir ou ceder, mas o desgaste emocional era enorme. Durante esse período, Helena foi sua presença constante, seu apoio incondicional e sua capacidade de me ouvir sem julgar fizeram toda a diferença. Ela não só acreditava em mim, como também me ajudava a enxergar além da dor imediata, me incentivando a focar no que realmente importava, minha integridade e meu futuro. Enquanto isso, na esfera profissional, precisei redobrar meus esforços para manter a carreira em andamento, mesmo com tantas preocupações pessoais. A gravação de um novo álbum foi acelerada, com faixas que refletiam não só a minha trajetória, mas também o turbilhão de emoções que eu enfrentava. Cada letra era um desabafo, uma forma de expressar o que às vezes faltava coragem para dizer em voz alta. Uma das músicas, intitulada Raízes e Asas, tornou-se emblemática para mim e para muitos que a ouviram. Falava sobre a dualidade da vida, a necessidade de honrar o passado, mesmo quando ele dói, e a coragem de alçar novos voos, buscando liberdade e realização. O álbum recebeu elogios da crítica e conquistou um público ainda maior, fortalecendo minha posição no cenário musical. Porém, a batalha judicial ainda não tinha um desfecho, e o desgaste começava a se refletir também na minha saúde. Foi quando, durante uma consulta de rotina,
Meu médico detectou sinais de estresse crônico e me recomendou cuidados imediatos para evitar consequências mais graves. Aceitei a recomendação e passei a incluir na minha rotina práticas que até então negligenciava: meditação, exercícios físicos regulares e momentos de pausa para cuidar da mente e do corpo. Essa mudança não foi fácil, mas gradualmente comecei a perceber melhorias significativas. Com a mente mais clara, consegui encarar os desafios com mais serenidade e foco. Num desses momentos de introspecção, tomei uma decisão importante. Precisava restabelecer laços antigos, especialmente com meu irmão. Mesmo que isso parecesse impossível, entendi que o rancor só alimentava o sofrimento e que, para me libertar, era preciso tentar um gesto de reconciliação. Entrei em contato com ele, que inicialmente demonstrou resistência, mas depois aceitou se encontrar para uma conversa. Nosso encontro foi tenso, repleto de mágoas acumuladas e palavras difíceis, mas também de uma honestidade que há muito não existia entre nós. Falamos sobre a infância, as perdas, as expectativas frustradas e, principalmente, sobre a família que um dia tivemos. Apesar das diferenças, ambos reconhecemos que o caminho da divisão só trazia dor e que era preciso encontrar um terreno comum, mesmo que imperfeito. Com o tempo, começamos a construir uma relação mais respeitosa, estabelecendo limites claros, mas também abrindo espaço para o diálogo. Esse processo não apagou os conflitos, mas os tornou mais humanos, menos carregados de rancor. A disputa judicial continuou, mas com uma postura mais conciliatória, o que facilitou a resolução. Finalmente, após meses de negociação, chegamos a um acordo que respeitava os direitos de todos e preservava o que restava da nossa história familiar. Esse desfecho trouxe um alívio imenso, permitindo que eu pudesse dedicar minha energia para outras áreas da minha vida. Durante essa fase, também percebi que precisava olhar para dentro, para os sonhos que havia deixado de lado. A música sempre foi minha paixão, mas, com a correria e os problemas, eu havia esquecido de investir nela com a intensidade que merecia. Por isso, decidi me inscrever para um curso avançado de composição em Los Angeles. Uma oportunidade única para aprimorar minhas habilidades e conhecer novas influências. A viagem para a Califórnia foi um marco. Chegar em Los Angeles, com sua energia vibrante e diversidade cultural, foi como abrir uma porta para um novo universo. Durante o curso, convivi com artistas de vários estilos e origens, o que enriqueceu minha visão sobre a música e sobre a vida. Além disso, as aulas aprofundaram meu conhecimento técnico e me desafiaram a sair da zona de conforto. Cada exercício, cada projeto, me levou a explorar camadas mais profundas da minha criatividade. Essa experiência me trouxe não só crescimento profissional, mas também pessoal. Retornei com um repertório novo, mais maduro e diversificado, pronto para ser compartilhado com o mundo. Ao mesmo tempo, percebi que estava pronto para dar um passo importante na minha vida pessoal. Helena e eu, após anos, construindo uma relação sólida, decidimos oficializar nossa união. Planejamos uma cerimônia íntima, cercada pelas pessoas que amávamos, para celebrar não só o nosso amor, mas também a superação de tudo o que enfrentamos juntos. O casamento foi um momento mágico, cheio de emoção, risos e algumas lágrimas. A sensação de estar ali, ao lado da mulher que me apoiou em todos os momentos, era indescritível. Era um símbolo de renascimento, de esperança e de um futuro construído com base na confiança e no respeito. Nos dias que se seguiram, entre os preparativos e a nova rotina de casados, um convite inesperado chegou até mim. Fui chamado para uma entrevista em um programa de rádio local, onde contaria minha história de vida, meus desafios e conquistas.
aceitei o convite com entusiasmo, vendo naquela oportunidade a chance de inspirar outras pessoas que, como eu, lutavam para encontrar seu lugar no mundo. A entrevista foi ao ar numa manhã ensolarada de sábado, e a repercussão foi imediata. Recebi mensagens de apoio e carinho, de ouvintes que se identificaram com minha trajetória, que se emocionaram com minhas palavras e que, acima do tudo, encontraram na minha história uma luz para suas próprias batalhas. Esse reconhecimento me encheu de gratidão e renovou o meu compromisso de usar a música e minha voz para fazer a diferença. Hoje, olhando para trás, vejo que cada desafio, cada queda e cada recomeço fizeram parte de um caminho único e precioso. Aprendi que a vida, apesar das dificuldades, pode ser uma obra de arte em constante construção, onde a dor se transforma em força e a esperança nunca morre. Continuo caminhando, com o coração aberto e a mente preparada para as surpresas que ainda virão, sabendo que o verdadeiro sucesso está na capacidade de se reinventar e de amar, mesmo nas adversidades. Marca aqui aquela pessoa que sempre some quando você mais precisa. Depois daquele momento de vitória pessoal e reconhecimento público, a vida parecia sorrir para mim de uma forma quase inimaginável. Mas, como sempre acontece nas histórias mais verdadeiras, a calmaria é apenas o prelúdio de uma tempestade que ainda está por vir. Foi numa tarde chuvosa de outono, enquanto eu revisava as composições para o novo álbum, que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida, mas distante, me trouxe uma notícia que mexeu profundamente com tudo o que eu acreditava estar resolvido. Era minha irmã mais nova, aquela com quem eu sempre tive uma relação complicada, mas que por algum motivo, naquele instante parecia buscar uma reconciliação. Ela me contou, com voz trêmula e entre soluços, que havia descoberto um segredo guardado por anos pela família, menos um segredo que mudaria completamente a percepção que eu tinha sobre a minha própria história. Ela revelou que, antes de eu nascer, meus pais passaram por uma fase de dificuldades financeiras e emocionais tão intensas que chegaram a considerar entregar um de seus filhos para adoção. Algo que até então ninguém na família havia mencionado. E não é só isso. Disseram que a decisão foi quase concretizada, mas algo aconteceu que fez com que eu permanecesse com eles, enquanto uma outra criança, minha irmã gêmea, teria sido entregue para outra família. Essa revelação foi um choque tão grande que senti o chão sumir sob meus pés. Como assim? Uma irmã gêmea? Como eu poderia nunca ter sabido disso? Por que meus pais esconderiam algo tão essencial da minha vida? E mais importante, onde estaria essa irmã? Meu coração se apertou com uma mistura de raiva, tristeza e uma curiosidade quase insuportável. Precisei de dias para digerir a informação, para tentar entender se aquilo poderia ser verdade ou apenas uma confusão criada por uma mente aflita. Mas, no fundo, uma parte de mim queria acreditar, queria encontrar essa irmã, entender sua história e, talvez, finalmente sentir que aquela peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida estava prestes a ser encaixada. Decidi então me lançar em uma busca quase obsessiva. Contratei investigadores, entrei em contato com órgãos de adoção e vasculhei cada canto do passado da minha família. Foi uma jornada exaustiva, repleta de portas fechadas, mentiras veladas e pistas que muitas vezes pareciam levar a becos, sem saída. Durante esse processo, minha saúde emocional sofreu um impacto enorme. Revirar feridas tão antigas, confrontar a ideia de que a minha família não era a que eu imaginava, me fez questionar minha identidade e meus vínculos. Cheguei a duvidar de mim mesma, da minha memória e das histórias que minha mãe havia contado durante a infância. Senti-me, em certos momentos, como um estranho na minha própria vida. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu.
recebi uma ligação anônima, uma voz feminina que se apresentou apenas como Isabela. Ela dizia ter informações que poderiam esclarecer tudo, que havia sido parte dessa história desde o começo e que sei o quais poderíamos nos encontrar. O encontro, marcado num café discreto da zona sul da cidade, foi tenso. Isabella era uma mulher na casa dos 30 anos, com um olhar firme e uma expressão que misturava sinceridade e cautela. Ela contou que era de fato minha irmã gêmea, que fora entregue para adoção ainda bebê, mas que, ao longo dos anos, sempre soubera da existência da família biológica e que, após anos de busca, finalmente havia me encontrado. Relatou uma infância marcada por dúvidas, por um sentimento de abandono e por um desejo profundo de pertencimento. Falou das dificuldades que enfrentou, dos laços que criou com a família adotiva, mas também da dor constante por não conhecer suas raízes verdadeiras. Nossa conversa durou horas, entre lágrimas e risos tímidos. Havia uma estranha conexão, uma familiaridade que ia além das palavras e das histórias compartilhadas. Apertidou-lhe. Começamos a construir uma relação delicada, feita de encontros e desencontros, de adaptação e aceitação. Essa nova dinâmica familiar trouxe desafios inesperados. Meu irmão mais velho, por exemplo, reagiu com desconfiança, temendo que a chegada de Isabela pudesse abalar ainda mais os já frágeis alicerces da nossa família. Minha mãe, por sua vez, manteve um silêncio pesado, evitando o assunto, como se o passado fosse uma ferida que não poderia ser aberta sem causar dor. Enquanto isso, Helena se tornou ainda mais meu suporte, ajudando-me a equilibrar as emoções e a enfrentar os fantasmas do passado com coragem. Nos meses seguintes, Isabela e eu compartilhamos memórias, visitamos lugares que marcaram nossas infâncias, menos mesmo que de formas tão diferentes, e começamos a descobrir as nuances que nos tornavam tão parecidas e, ao mesmo tempo, tão distintas. Foi um processo de autoconhecimento para ambas, uma oportunidade de redefinir o conceito de família e de amor. Mas, como toda história intensa e cheia de reviravoltas, nem tudo era apenas descoberta e reconciliação. Um dia, enquanto vasculhava documentos antigos no sótão da casa dos meus pais, encontrei um envelope escondido entre papéis amarelados pelo tempo. Dentro havia cartas, fotos e um diário que pertencia à minha mãe. Ao folhear aquelas páginas, descobri segredos guardados a 7 chaves, verdades dolorosas sobre escolhas feitas por ela e pelo meu pai, sacrifícios, traições e até um amor proibido que ninguém jamais suspeitou. A leitura do diário foi um choque. Revelava que minha mãe, em um momento de desespero, havia feito um acordo com um homem influente, uma decisão que impactou diretamente no destino de nossos embriões e que explicava muitas das tensões e rupturas familiares que vivi. Essa revelação trouxe um turbilhão de sentimentos: revolta, tristeza, confusão, mas também uma estranha sensação de libertação. Finalmente, as peças começavam a se encaixar. Ainda que de forma dolorosa, decidi então confrontar minha mãe. O encontro foi dramático, com lágrimas, acusações e explicações. Ela confessou os motivos que a levaram a agir daquele jeito, os medos que a consumiam, a pressão que sentia para garantir o futuro da família e, acima do tudo, o arrependimento que carregava. Foi um momento de perdão, não só para ela, mas para mim mesma. Compreendi-se. Apesar das falhas, o amor materno pode assumir formas complexas e imperfeitas. Essa experiência me ensinou a aceitar a impermanência das coisas, a entender que a vida não é feita só de certezas, mas de aprendizados que nos transformam. Hoje, com minha família, reconstruída, ainda que diferente do que imaginei, e com meu coração cheio de histórias para contar, sigo minha jornada com a certeza de que cada capítulo, por mais difícil que seja,
tem seu valor. Tenho agora um propósito ainda maior: usar minha música, minha voz e minha história para inspirar outras pessoas que, como eu, enfrentam dores, segredos e desafios. Pois, no fundo, somos todos feitos de pedaços quebrados, que, quando reunidos, criam uma beleza única. Você teria coragem de voltar para casa depois de um e-mail assim? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Nos meses que se seguiram ao confronto com minha mãe, a vida não se acomodou nem um pouco. Na verdade, parecia acelerar, como se o peso dos segredos finalmente aliviados desencadeasse uma série de eventos que eu jamais poderia prever. A chegada de Isabela foi um divisor de águas. Cada encontro com ela revelava camadas ocultas da nossa história familiar, mas também despertava tensões antigas que até então estavam adormecidas. Isabela não era apenas minha irmã gêmea. Ela era a prova viva de que o passado, por mais enterrado que estivesse, sempre encontra uma forma de voltar à superfície. A presença dela mexia com tudo, menos minhas certezas, meus sentimentos, meu equilíbrio emocional. Ao mesmo tempo em que sentia uma felicidade genuína por finalmente ter encontrado parte da minha família que eu desconhecia. Um medo crescente me acompanhava. E se essa revelação trouxesse consequências ainda maiores? E de fato trouxe. Certa tarde, Isabela me contou que havia recebido uma carta anônima. A carta era direta e ameaçadora, cheia de insinuações sobre os segredos que havíamos desenterrado. Dizia que algumas verdades eram perigosas demais para serem reveladas, que mexer com o passado poderia colocar em risco tudo o que havíamos construído. Ameaçava inclusive expor detalhes ainda mais íntimos sobre nossos pais e suas escolhas. Foi um golpe duro, não só pelo medo de que aquilo pudesse ser verdade, mas pela sensação de que estávamos sendo vigiadas, controladas por sombras invisíveis da nossa própria família. Era como se um jogo de poder muito maior estivesse em curso e nós éramos peças inocentes, mas indispensáveis. Decidi que não poderia recuar. Se havia algo que eu aprendi nos últimos anos, é que fugir não resolve nada. Precisava encarar essas ameaças de frente e buscar respostas. Comecei a investigar, por conta própria, quem poderia estar por trás daquelas cartas. Mergulhei em documentos antigos, procurei por conexões obscuras, pessoas que tinham interesses ocultos em manter os segredos enterrados. Descobri que, além dos conflitos familiares, havia interesses financeiros e políticos que envolviam minha família, principalmente em relação a bens e propriedades que meus pais haviam acumulado ao longo dos anos. Um nome em particular surgiu com frequência nas minhas pesquisas: o de um antigo sócio do meu pai, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, mas que parecia estar ligado a manobras financeiras obscuras envolvendo a empresa da família. Minha busca por esse sócio tornou-se uma obsessão. Queria entender seu papel na história, se ele poderia ser o autor das ameaças e Principal Man. Quais eram seus verdadeiros objetivos durante esse processo? Minha relação com Isabela também passou por momentos delicados. Ela, que sempre foi mais reservada e cautelosa, começou a se afastar, tomada por um medo que eu não conseguia compreender totalmente. Tentava incluí-la em minhas descobertas, mas ela insistia que algumas coisas era melhor deixar como estavam, que cavar demais poderia nos destruir, mas eu não podia aceitar isso. Minha necessidade de respostas era maior que qualquer medo numa noite chuvosa. Enquanto revisava antigos contratos e notas fiscais no escritório da casa, recebi uma visita inesperada. A campainha soou com insistência e, ao abrir a porta, encontrei um homem desconhecido, mas que emanava uma aura de autoridade e perigo. Ele se apresentou como um investigador particular, contratado por alguém da minha família para me alertar: pare de cavar onde não deve. O que você procura?
pode ser sua ruína. Aquela frase ficou martelando em minha mente por dias, mas ao invés de me intimidar, fortaleceu minha convicção. Entendi que minha luta não era apenas contra fantasmas do passado, mas contra forças muito reais, com poder e influência. A partir dali, comecei a tomar precauções, contratei segurança, comecei a proteger meus dados e documentos, e tentei manter minha rotina o mais discreta possível. Mas o desgaste emocional era imenso. Durante esse período, minha música se tornou um refúgio e uma arma. Escrevia letras carregadas de dor, revolta, esperança e força, menos tudo o que eu sentia, mas não conseguia expressar diretamente. Minhas apresentações ao vivo começaram a atrair um público cada vez maior. Pessoas que se identificavam com minha luta, com a busca por justiça e verdade. Foi nesse clima que recebi um convite inesperado para participar de um programa de televisão nacional. Era uma oportunidade de dar voz à minha história, mas também um risco enorme. Depois de muita reflexão, decidi aceitar. No dia da gravação, entrei no estúdio com o coração apertado, sabendo que aquele podia ser o momento que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. Durante a entrevista, contei partes da minha trajetória, sem revelar todos os detalhes, para proteger quem eu amava. Falei sobre a dor da descoberta, a importância da verdade e da coragem para enfrentar o que parece impossível. O impacto foi imediato. Nas semanas seguintes, recebi mensagens de apoio de todos os cantos do país, mas também ameaças veladas. A mídia começou a investigar mais a fundo minha família, expondo fatos que até então estavam encobertos. Isso gerou uma comoção pública, dividindo opiniões entre aqueles que me apoiavam e aqueles que preferiam manter o silêncio dentro do casa. A situação também se complicou. Meu irmão mais velho, pressionado pela exposição, começou a se mostrar mais agressivo e controlador. Minha mãe, debilitada, quase não falava, perdida entre culpa e medo. Isabela, por sua vez, desapareceu por dias, deixando um bilhete dizendo que precisava se afastar para se proteger. Esse afastamento me doeu profundamente, mas entendi que todos precisávamos de tempo para digerir tudo aquilo. No meio desse turbilhão, algo inesperado aconteceu. Recebi um contato de uma mulher que dizia ser advogada de um familiar distante, portadora de documentos que poderiam mudar definitivamente o rumo da nossa história. O encontro com essa mulher revelou novos fatos sobre adoções ilegais, manipulações legais e até mesmo troca de identidades que envolviam não apenas a minha família, mas uma rede muito maior. Foi como abrir uma caixa de Pandora. Essas revelações não só explicavam muitas das dores e rupturas que eu sentia, mas também mostravam a dimensão da injustiça e da manipulação que muitos de nós havíamos sofrido. Decidi então que era hora de agir legalmente. Com o apoio de advogados especializados, comecei a montar um processo que poderia garantir não só meus direitos, mas os de Isabela e de outras pessoas afetadas por essa trama. Essa batalha judicial se mostrou dura e longa. Houve momentos em que pensei em desistir, cansada do sistema da burocracia, das manobras para atrasar e silenciar a verdade, mas o amor próprio e a vontade de justiça me mantiveram firme enquanto isso. Minhas composições e apresentações continuavam a ganhar força e público. Palco se tornou o meu trono, e a música, a minha arma mais poderosa. Cada canção carregava a história da luta, da superação e da esperança. Foi nesse cenário que, finalmente, em um dia marcado pela emoção, recebi a notícia de que o processo que finalmente a justiça começava a se posicionar ao nosso favor. Esse momento marcou um novo capítulo na minha vida, não só pela vitória legal, mas pela certeza de que a verdade, mesmo quando tardia, sempre encontra seu caminho.
Hoje, quando olho para trás, vejo que toda dor, toda luta e toda lágrima valeram a pena. Não só porque reconstruí minha família e minha identidade, mas porque encontrei em mim a força para transformar minha história em uma inspiração. Sei que ainda há muito a ser feito. Mas, sei que com coragem e amor, podemos superar qualquer barreira. E assim sigo, com minha irmã ao meu lado, com minha família reconstruída e com minha música ecoando para o mundo, como um grito de liberdade e esperança. Compartilha nos seus stories se você conhece alguém que foi traído de forma covarde. Após a notícia do avanço no processo judicial, algo dentro de mim mudou profundamente. A vitória, ainda que parcial, me trouxe um alívio que eu não sabia mais sentir. Por anos, carreguei o peso da dúvida, da humilhação, da invisibilidade dentro da própria família, como se eu fosse uma peça quebrada, uma sombra esquecida. Mas aquela notícia acendeu uma chama renovada, a de que eu podia, finalmente, ser dona da minha história. Aos poucos, comecei a reconstruir a relação com Isabella. Depois do afastamento dela, recebi uma carta cheia de arrependimentos e medo, onde ela confessava que a pressão era quase insuportável. O medo de perder tudo, da rejeição, de ser julgada por um passado que não escolhemos nos dominava. Eu entendi que não era só eu que estava sofrendo e que a cura precisava ser coletiva. Decidimos então buscar terapia juntas. Foi um passo difícil, mas transformador. Nas sessões, revisávamos cada lembrança, cada ferida aberta, tentando entender não só o que aconteceu, mas o porquê. Descobrimos que nossa mãe não era apenas uma vítima, mas uma personagem complexa, movida por medos, ambições e fragilidades que também a consumiam. Uma das revelações mais dolorosas foi descobrir que, por trás da fachada de família perfeita, havia um silêncio sufocante. Cada segredo enterrado era uma ferida que sangrava em silêncio, alimentando desconfianças e ressentimentos que nos afastavam. Nesse processo, entendi que a vingança que eu sentia nos primeiros momentos, menos aquele desejo de expor, de castigar, precisava dar lugar a algo maior: o perdão e a libertação. Não era fácil, e ainda hoje carrego comigo a lembrança das noites em claro, das lágrimas escondidas, da raiva que às vezes explodia como tempestade. No entanto, a vida é sábia, e com ela os desafios continuavam a surgir. O irmão mais velho, sentindo-se ameaçado pela minha ascensão pública e pelo processo judicial, começou a tomar atitudes cada vez mais agressivas. Em uma ocasião, quase fui exposta a uma situação constrangedora em uma reunião de família, onde ele tentou me desmerecer publicamente, minimizando minha dor e questionando minha credibilidade. Foi o momento em que percebi que minha luta não era apenas legal, mas também pessoal. Minha música passou a ser o espaço onde eu transformava essa dor em força. As letras tornarem-se mais afiadas, revelando minha indignação, minha esperança e meu desejo de justiça, em um show, na casa de shows mais prestigiada da cidade. Enquanto cantava uma canção inédita sobre a minha história, vi nos olhos do público não só curiosidade, mas solidariedade e reconhecimento. Pessoas que se emocionavam, que se identificavam, que encontravam na minha voz a coragem que talvez faltasse em suas próprias vidas. Esse momento foi mágico e doloroso ao mesmo tempo. Mágico porque eu finalmente sentia que minha voz podia mudar realidades. Doloroso porque a fama trouxe junto a exposição e a invasão de privacidade. Comecei a receber mensagens, menos algumas de apoio, outras de ódio velado. A internet, que parecia ser uma extensão do meu palco, se transformou em um campo minado de opiniões e julgamentos. Foi então que recebi a visita inesperada de um jornalista investigativo renomado que queria fazer uma série sobre a história da minha família, com detalhes e profundidade. Aceitei com cautela,
Sabia que expor demais podia ser perigoso, mas também entendia que era uma oportunidade de mostrar, para o público, a verdade por trás das aparências durante semanas. Juntos, revisitando documentos, entrevistando pessoas e descobrindo fatos que eu jamais imaginei que pudessem vir à tona. A série foi ao ar e causou um impacto nacional. A repercussão ultrapassou todas as expectativas, gerando debates, matérias e até mesmo investigações oficiais. Minha família, claro, não ficou imune a essa exposição. Minha mãe, já debilitada pela doença, se viu cercada de perguntas e críticas. O irmão, cada vez mais isolado e rancoroso, fez ameaças veladas que chegaram até mim por intermédio de amigos em comum. Mas o que mais me marcou foi o contato inesperado de pessoas que compartilharam histórias parecidas, de dores e injustiças que elas também enfrentaram em suas famílias. Foi um movimento de solidariedade que me deu forças para continuar em meio a essa tempestade. Recebi uma ligação que mudou tudo. Era Isabela, dizendo que havia descoberto um segredo guardado por nossa mãe. Algo que poderia não só justificar as decisões dela, mas também revelar uma nova traição. Marcamos um encontro urgente, no café mais discreto da cidade. Isabela me entregou um envelope cheio de cartas, fotos e documentos, tudo escrito pela nossa mãe em seus últimos dias de lucidez. Nelas, ela confessava ter tomado decisões erradas, motivadas por medo, por pressão de pessoas influentes e por um desejo desesperado de proteger a família a qualquer custo. Mas havia também uma revelação chocante. Nosso pai não era o homem que pensávamos. Ele tinha uma identidade falsa e era envolvido em negócios escusos que poderiam derrubar tudo o que construímos. Esse novo capítulo da história trouxe mais dúvidas, mas também clareza. Sabíamos que, para seguir em frente, precisaríamos enfrentar não só o passado, mas também os perigos que ele ainda representava. E foi assim que, juntas, Isabela e eu decidimos que não seríamos mais vítimas. Planejamos um movimento para revelar toda a verdade, para lutar não só por nós, mas por todas as pessoas que sofriam em silêncio. Nossa voz, nossa música e nossa coragem seriam nossas armas. Então, naquele momento, enquanto segurava nas mãos aquelas cartas amareladas pelo tempo, senti que estava pronta para enfrentar o que viesse, para libertar minha família das mentiras e, finalmente, encontrar a paz que sempre busquei. O que você faria no lugar dele? Escreve nos comentários. Quero saber sua visão. Comenta aqui embaixo. Você perdoaria alguém que te abandonou enquanto você arriscava a vida?